noite, irmã Ivandira. Irmã Ivandira ama o pastor mesmo, é uma benção. Boa noite ao restante dos irmãos. A noitezinha fria dessa, é um tempinho desse aí, né? Tá todo mundo meio chumbado, todo mundo, como diz o povo, meio sorumbático, né? Janete estava ali me confessando, olha, não sei se foi mais difícil sair de casa de manhã ou agora. Quem dormiu de tarde aí, com certeza sofreu também, né? Para sair da cama nesse calor, no calorzinho da cama, para sair para a rua. Mas nós estamos na casa de Deus, louvado seja o Senhor, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E nessa noite nós vamos continuar, nós vamos ter mais uma mensagem, a penúltima mensagem da nossa breve série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu nomeei essa série A Igreja que Jesus Quer, porque penso que uma das formas de entendermos a igreja que o Senhor quer, ou aquilo que o Senhor quer que a igreja seja, é exatamente vendo as 7 cartas do Apocalipse e extraindo dali os pontos positivos, os pontos elogiados por ele, e também os pontos negativos, aqueles pontos que precisavam de arrependimento. E até aqui nós temos visto que certamente há coisas na minha vida, na sua vida, na nossa vida como comunidade de fé, que sempre precisarão estar sob o olhar do Senhor e sendo mais uma vez colocadas diante dos pés dele. Hoje eu estou usando a revista aí corrigida, porque eu não peguei a NVT, não sei nem porquê, mas vamos fazer a leitura então na revista corrigida. Eu estou em Apocalipse, capítulo 3. E hoje, meus irmãos, embora as últimas cartas tenham sido só lapada, hoje é só amor. Hoje é a igreja de Filadélfia, a partir do capítulo 7. Serão apenas elogios e reforços. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Prestou bastante atenção em quem está falando? Eu sei as tuas obras. Todas as outras igrejas receberam essa palavra. Conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Vemos mais uma vez a sinagoga de Satanás representada aqui. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele, sobre esta coluna, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco nessa noite, Senhor, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.
Filadélfia, Filadélfia, era a mais recente igreja, das 7 cidades, na verdade. E é curioso a escolha que o Senhor Jesus faz, porque o Apocalipse ele foi escrito já no final do primeiro século, lá pelo ano 90, alguma coisa por aí. E esta cidade de Filadélfia, nessa época, já nem se chamava mais Filadélfia. Ela já tinha trocado de nome não uma, mas 2 vezes. É uma cidade, a localidade onde ela fica também no caminho do Correio Real. E é uma cidade que tem essa importância por estar ali naquele caminho real, mas é uma cidade muito menor. Como eu disse, é uma cidade mais nova do que as outras. E há ali naquela localidade que fica na Turquia uma situação complicada, porque ali há muitos terremotos. Tem uma atividade vulcânica naquela região. E essa atividade vulcânica já havia reduzido essa cidade, certa vez, a escombros. E então ela foi rebatizada, justamente por essa época, aqui no ano 90 depois de Cristo. Ela já havia sido reconstruída por César, e então passaram a usar o nome de Neo-Cesareia. E depois, um pouco mais adiante, no tempo do imperador Flávio César, ela passou a se chamar Flávia. Ou seja, é uma cidade que já havia trocado de nome. É uma cidade que já tinha experimentado o desfazimento, já tinha sofrido graves consequências de terremotos que haviam acabado com todas as estruturas. E olha que esse povo daqui de Filadélfia era um povo, quando eu digo o povo, realmente os moradores dali, não os cristãos, estou falando em geral. Eles eram muito religiosos. Ali, inclusive, havia muitos, era chamada também, tinha um apelido de Pequena Atenas. Tal era a quantidade de templos, de centros de adoração e culto a deuses, daqueles deuses do panteão grego e romano. Portanto, religiosidade ali não faltava, e a gente imagina, que numa cidade em que a atividade vulcânica acontece, em que você tem vários terremotos, às vezes vários por dia, o pessoal devia se apegar lá aos deuses, tentar de alguma forma agradar os deuses para ver se a cidade era poupada. Nós sabemos como isso funciona, a religiosidade humana. E, mesmo assim, essa cidade foi seguidas vezes atingida por terremotos. Ela era conhecida também como a Porta do Oriente. John Stott é que vai chamá-la de cidade dos terremotos. Acontecia muito isso lá. Por que ela se chamava Filadélfia? Porque foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no reinado do rei Átalo II. E esse rei Átalo tinha um irmão, e o irmão dele era Eumenes. Eumenes amava muito seu irmão, o seu irmão Átalo, e colocou nele um apelido, Filadelfos. Filadelfos, que significa aquele que ama o seu irmão. Portanto, ele usou o próprio apelido dele para colocar na cidade. Filadelfos virou Filadélfia, a cidade daquele que ama o seu irmão. Vejam que por aqui a gente já começa a pegar algumas coisas, entender que o Senhor Jesus está escrevendo para uma cidade que já passou por dramas, uma cidade que conhece o sofrimento,
E para uma igreja que está nesse contexto, uma igreja que está no contexto de uma cidade altamente povoada por cultos a deuses pagãos. Mas veja como ele se apresenta, eu chamei a atenção para isso no começo, lá no versículo 7. Nada do que o Senhor Jesus escreve nessas cartas é sem motivo. Tudo é apontando para alguma coisa. Ele diz ao anjo que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Então ele já se apresenta. Quem está falando com a igreja em Filadélfia é o Deus santo, separado, que não é como esses outros. Ele coloca aqui o artigo definido, o verdadeiro. O que é verdadeiro? Simbolizando que ele é outra coisa que não aqueles deuses daquele panteão. Mas ele é o Deus santo e verdadeiro. Sabe por que havia tantas divindades? E ainda há hoje, se você for procurar hoje aqui, no Brasil mesmo, você vai encontrar gente que acende vela para vários santos, ou que vai buscar vários orixás, embora seja filho de um, alguma coisa assim, porque cada divindade dessas tem a sua especificidade. Então, se a moça quer casar, ela vai procurar quem? Qual é o santo casamenteiro? Santo Antônio, as irmãs estão sabendo. Então, tá lá, vai procurar o Santo Antônio. E tem mais, o que eu nunca vou entender essa parte. Para a moça conseguir um casamento, ela tem que pegar o Santo Antônio e botar ele dentro de um copo com água de cabeça para baixo. Eu não sei, mas se fosse eu o santo, eu não ia dar casamento para essa gente, não. Enfim, são as mandingas aí que o povo faz. Mas aí, se a moça já passou de uma certa idade, ela quer arrumar casamento, Santo Antônio ainda não resolveu, de repente ela já vai no São Judas Tadeu, né? Das causas impossíveis. E por aí vamos. Cada um vai buscando uma coisa. Ah, eu estou endividado. Nossa Senhora desatadora dos nós vai me resolver. E por aí vão, as pessoas vão buscando. Nesse tempo passado era assim também. Então, se a pessoa queria uma boa colheita, buscava a divindade lá responsável pela colheita. E ainda vem dizer, tem a cara de pau de dizer, o professor de história, que a divisão do trabalho só veio aparecer com a Revolução Francesa. Que nada, os deuses já dividiam certinho. Eu sou da colheita, eu sou da chuva, eu aqui sou responsável pela umidade relativa do ar, eu desato os nós, cada um fazia lá seu trabalho. E as pessoas iam a esses templos e ofereciam a cada um desses deuses. Mas o Senhor, ele se apresenta à sua igreja, ele diz, quem está falando aqui é o santo. Não é um Deus como esses aí. É um Deus separado. Estou em outro patamar, em outra categoria. E você quer saber? O verdadeiro. Meus irmãos, que coisa tem nos interrompido nesses tempos de dizer essa verdade? Parece que a igreja está com... Sabe o grito de gol que eu fiquei devendo hoje para o Flamengo? O Flamengo hoje empatou. Aquele grito de gol que eu fiquei devendo, a igreja parece que está devendo um grito também. De dizer, o Senhor é o único Senhor, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. Porque cada entidade, cada deusinho desses, cada santo, né, para usar o termo católico desses aí, ele serve para uma parte da verdade. Mas nenhum deles, eles são ficção, eles são sombras de uma verdade. Mas Jesus é a verdade. Nós cremos nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Jesus é a verdade. Ele é santo, Ele é único. Ele é o que é verdadeiro. E como o santo e o que é verdadeiro, Ele vai mostrar as armas dele. Ele vai dizer, olha, eu tenho o que tem o quê?
a chave de Davi. Sabe o que é a chave de Davi? A chave de Davi é a chave da salvação, porque o Messias viria pela casa de Davi. E por isso nós podemos abrir a nossa boca, estufar o peito e dizer: só Jesus Cristo salva. Não tem ninguém que possa salvar. Jesus Cristo é o Salvador. Por quê? Porque ele tem a chave de Davi, porque ele é a herança de Davi, porque ele é a raiz de Davi, porque ele é o leão da tribo de Judá, porque ele é o que tem a chave da casa de Davi. E tem mais: ele abre, ninguém fecha, e ele fecha, e ninguém abre. Pode botar o que você quiser para todos esses deuses aí. Se Jesus não abrir, não abre. E se ele fechar, perca as esperanças. Nós cremos nisso, meus irmãos. Nosso Deus é o único, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Por que a timidez desses nossos tempos? Nesses nossos tempos a gente está mais preocupado em discutir muitas vezes a questão da política. Aí vem o feminismo no lado e diz: ah, mas o macho opressor, não sei o que. Ops, Jesus Cristo é o Senhor. Não, mas isso aí é uma religião, como é que eles falam? Isso aí é uma lenda, é um negócio judaico-cristão que não sei o que. Meu irmão, Jesus é o Senhor. Você pode não aceitar hoje, mas um dia você vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que saber que Ele é o Senhor, Ele é o único, santo e verdadeiro. E o Senhor que diz que Ele tem a chave da salvação nas suas mãos, que abre porta que ninguém fecha e fecha que ninguém abre, Ele diz uma palavra que serviria aqui de espada de dois gumes. Eu fico imaginando se acontece comigo ou com você. Imagina agora, você está lá na sua casa, só você foi pegar um copo d'água na cozinha, de noite. Aparece Jesus para você e fala essa frase aqui: eu sei as tuas obras. Você vai sorrir ou vai se preocupar? Eu sei as tuas obras. Ele diz para a igreja: eu sei as tuas obras. E ele vai dizer: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meus irmãos, nesse contexto de uma cidade altamente cheia de adoração a falsos ídolos, o Senhor abriu uma porta. E Ele garante: fique tranquila, porque a porta está aberta, ninguém vai fechar. Haverá aqueles que vão se levantar contra a igreja do Senhor? Sim, mas como cantamos sempre aqui, a perseguição não parou a igreja. Os leões não calaram a igreja do Senhor. Nada pode parar e frear o avanço do reino de Deus. Por quê? Está aqui a resposta: porque Ele abriu uma porta. Meus irmãos, que portas podemos encontrar abertas nas nossas frentes hoje? Você tem uma porta aberta para evangelizar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua vizinhança. Há uma porta aberta. Você tem uma porta aberta para crer. O Senhor abriu o caminho da salvação para nós crermos. Você tem entrado pela porta da fé, tem usado essa porta. Imagine essa porta que está aqui ao meu lado, aberta. Ela está agora fechada. Vamos fazer esse exercício duplo. Essa porta está fechada, está trancada com a chave. Porque alguém que é o dono dessa porta fechou. Ele tem a chave e eu não posso ultrapassar esse limite. Tentar ultrapassar esse limite seria o que da minha parte? Seria um abuso. Seria uma insensatez tentar passar por essa porta fechada. Agora, se alguém com autoridade abre esta porta e diz: daqui para lá, você pode entrar à vontade, pode usufruir do que você quiser,
pode aproveitar todas as bênçãos que estão ali. E eu não entro. Isso já não é insensatez, isso é rebeldia. Irmãos, estão compreendendo? Essa não era uma igreja nem insensata e nem rebelde. Era uma igreja que o Senhor Jesus vai falar, nós vamos daqui a pouco chegar aos elogios que ele faz a essa igreja. Por exemplo, ela não negava o nome dele. Então ela sabia que havia aquela porta aberta ali, mas agora ele declara claramente, a porta está aberta e essa porta não vai ser fechada, porque sou eu que mantenho essa porta aberta. Quantas portas na nossa vida se abrem, e mais uma vez eu volto ao assunto da timidez, quantas portas se abrem e nós ficamos tímidos, né? Será? Será que eu devo? Será que não devo? E Deus diz, vai filho, vai filha. Vou, não vou. Irmão Ítalo estava orando até outro dia aí, a porta abriu, você pensa que ele ficou pensando? Foi lá e disse, vou lá tomar posse da bênção que Deus deu para mim. E foi bênção, e tem sido bênção, amém, meu irmão? Graças a Deus por isso. É isso aí, assim que faz. O Senhor abriu a porta, não fica pensando não. Pega e vai. Segue o caminho, não seja rebelde. Não vai esperar vir aqui uma luz do céu e dizer, Ítalo, aquela porta continua aberta para você. Não, a porta está aberta, o Senhor abriu. Há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Logo a seguir ele vai dizer que a igreja tem pouca força. Nós não somos uma igreja grande. Nós não somos uma igreja rica. Nós não somos a igreja mais pujante aqui da nossa região. Não, nem de longe. Nesse quesito eu poderia dizer que somos uma igreja até de pouca força. Não temos muita força. Não temos 1000 membros, não temos um estacionamento para 300 carros, né? Não temos uma luminosidade que fica aí canhão de luz para um lado para o outro, não temos um grupo de louvor que o pessoal fica se estapeando para entrar. Não, hoje é meu dia, é o meu dia de tocar, você está entrando no meu dia. O pessoal por aí nessas igrejas grandes fica brigando. Igreja pequena é uma luta. Mas o Senhor está valorizando a igreja fraca. E o que ele faz com a igreja fraca? Isso move o meu coração. Para a igreja fraca ele diz, eu abri a porta. Tem coisa que a Helena não consegue abrir. A porta lá de casa, para abrir, mesmo com a chave, ela não consegue. Ela consegue meter a chave, ela consegue quase virar a chave, mas ela não consegue. Quem tem que abrir a porta para ela? Eu ou Letícia. Porque ela é fraca, porque ela tem pouca força. E eu olho para isso aqui e digo, o Senhor é realmente maravilhoso. Ele está diante de uma igreja que tem pouca força, mas Ele abre a porta. Então, meus irmãos, nós temos que correr mais atrás disso aí. Temos que correr mais atrás de entrar por essa porta, a porta de evangelizar os outros, de falar de Jesus nessa nossa vizinhança. Pessoal aí de cima, juventude, vamos voltar a fazer o nosso negócio lá no sinal, amém? Voltar a fazer o nosso movimento ali no sinal, com as nossas plaquinhas. Vamos começar a movimentar isso aqui, está muito devagar. Os homens também, vou marcar para a gente fazer visita no lar e tal. Vamos fazer, sempre que for possível. É a tempo e fora de tempo, porque a porta está aberta para nós. Mas aí eu tenho pouca força. Você tem pouca força, mas quem abre a porta é o Senhor, meu irmão. É só entrar. E ela também não nega o nome dele. Meus irmãos, isso eu posso falar da nossa igreja. Graças a Deus. É uma igreja que não nega o nome de Jesus. Quem entra aqui, seja no culto da manhã, seja na escola bíblica dominical, seja no culto das 8 horas da manhã de oração, seja na quarta-feira, seja qualquer programação. O sujeito entrou aqui, o centro da palavra aqui sempre é o nome dele, Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. E nós não podemos negar o nome dele. Sentiu a nossa identificação? Somos uma igreja fraca? Somos. Negamos o nome do Senhor? Não. Queremos avançar e entregar esse nome aos outros. Então creiamos que a porta está aberta, meus irmãos. Essa é a igreja que Jesus quer.
Uma igreja que, embora seja fraca, dependa da força dele e não da nossa. Ele diz aqui de alguns que falavam mal, desprezavam, perseguiam os irmãos da igreja. Ele vai chamá-los de sinagoga de Satanás. E sabe o que o Senhor fala sobre essa turma? Nós lemos, né? O Senhor vai dizer, olha, essa turma aí que fala mal de você, eles precisam saber do seguinte, que eu te amo. O Senhor, ele faz uma declaração de amor à igreja. Ele diz, eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Meus irmãos, o dia que isso se cumprir aqui nessa igreja, vai ter gente aí que faz macumba contra essa igreja, que vai vir se render aos pés do Senhor e vai dizer, eu quero Jesus. Vai ter gente que se levanta para falar mal, para arrumar encrenca contra a igreja do Senhor, e que vai se render aos pés e vai dizer, verdadeiramente, o Senhor é Deus. Não é pelo nosso muito falar, não é pela nossa, por brigarmos, não, muito pelo contrário, mas é por proclamarmos, por não negarmos o nome do Senhor, por entrarmos pela porta aberta, que os outros saberão que Ele nos ama e que eles terão a oportunidade de vir adorar na própria igreja. Farei com que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Adoração na Bíblia, ela é completamente proibida para qualquer um que não seja Deus. Ou seja, não é uma adoração aqui à igreja, mas é uma adoração ao Senhor da igreja. O que ele quer dizer é, vocês vão vencer por causa da força que eu dou para vocês que tem pouca força. Por causa da porta que eu abri, que vocês não conseguiriam abrir, e que os outros tentam fechar, mas não vão conseguir fechar, fiquem tranquilos, porque eles vão se juntar a vocês em adoração. E isso vai redundar em glória para quem? Para Ele. Nós temos que crer, meus irmãos. Às vezes o inimigo se levanta, mas quando ele se levanta, ele não pode vencer a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Ele dá um outro elogio e uma promessa. Diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu já expliquei para os senhores, para os irmãos, que paciência vem do latim pati, e paciência que significa duas coisas ao mesmo tempo, sofrer e resistir. Os irmãos sofriam e resistiam. Como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Veja, o Senhor está apontando para um passado de fidelidade. Você tem sido fiel. Eu tenho acompanhado, tenho visto as tuas obras, você tem sido fiel ao meu nome nesse lugar. Mas vai vir algo por aí pior, que vai assolar realmente. Não tema, porque eu sou contigo. Eu te garanto, nesse momento de maior dificuldade, nesse momento da hora da tentação. Meus irmãos, está falando aqui da perseverança. A perseverança dos santos é uma doutrina na qual nós cremos. E essa perseverança, ela é completamente, totalmente dependente dele. Porque se fosse depender de nós para perseverar diante de situações tão terríveis, por exemplo, como vemos lá os testemunhos dos irmãos do primeiro século, aqueles que foram lançados às feras, aqueles que foram mortos ao fio da espada, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram lançados aos leões, aos gladiadores, e que não negaram o nome do Senhor. Se fossem depender somente da força humana deles, eles não teriam vencido.
Eles estavam dependendo do poder do Senhor. Eles haviam entregado toda a sua vida ao Senhor. Nada nesse mundo era deles. Hebreus capítulo 11 vai dizer, inclusive, isso, exatamente isso, que aquela gente ali que sofreu isso tudo pelo nome do Senhor, os heróis da fé, eram uma gente da qual o mundo não era digno. Eles não tinham parte com o mundo, eles não queriam nada do mundo, tudo que eles desejavam era Cristo. E eles receberam boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e hoje estão na glória, na presença do Senhor. E nós devemos seguir o bom exemplo do nosso Senhor, que foi corajoso até o fim, até a morte de cruz. E também desses nossos irmãos. Ele vai dizer exatamente isso no versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Semana passada, quando falávamos da igreja de Sardes, falávamos sobre a questão aliás, não foi Sardes não, foi Tiatira. A igreja de Tiatira, ele dizia que tinha ali o trono de Satanás, tinha uma mulher ali que pregava coisas erradas, Jezabel, e que pregava que era preciso conhecer as profundezas de Satanás. E o Senhor dá uma palavra e diz, não é preciso conhecer as profundezas de Satanás, mas guarda o que tem. E aqui novamente ele reprisa essa fala, guarda o que tem. Meus irmãos, é bom a gente reter o que a gente tem. Não precisamos de novidades. Tanta gente hoje aí atrás de novidade. Eu quero uma novidade, uma coisa nova. Eu quero uma igreja da parede preta. Nada contra a parede preta, é só uma forma de ser. Mas se não for da parede preta, não presta. Aí já exagerou, entendeu? Eu quero uma igreja que tenha um grupo de louvor com 2 baterias, 4 guitarras, não sei o que. Senão não presta. Não é por aí, meus irmãos. É preciso, como disse, acho que, não me lembro se foi Spurgeon, mas alguém disse assim, procure uma igreja para congregar, quando você for procurar uma igreja para congregar, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Não é da sua casa, é da sua Bíblia. É isso. Nós temos que guardar o que temos. Precisamos guardar, reter, o que temos. Não precisamos de nada novo. Precisamos proclamar aquilo que já possuímos. Proclamar Jesus na vida das pessoas. Mostrar a salvação que temos. Você crê que você é salvo, meu irmão? Crê em Jesus que você é salvo? Você um dia se regenerou, deixou de andar pelo caminho tortuoso que você andava? Então, por que não contar isso para as pessoas? Por que não vender essa ideia, não dar para as pessoas? Olha, não é vender, né? Vender a ideia é uma forma de dizer. Por que não entregar isso para as pessoas? Dizer, olha, vem cá, quero te contar como é que eu era, quero te contar como é que eu sou. Quero te contar o caminho do que eu gostava e quero te contar o caminho que aconteceu comigo depois que Jesus Cristo chegou na minha vida. Ele vai dizer aqui, para que ninguém tire a tua coroa. Pastor, esse texto está dizendo que é possível perder a salvação? Não. A coroa aqui não é a salvação, mas é o privilégio da oportunidade que temos na proclamação do Evangelho de Cristo. Entendeu? Porque o que aqui ele está dizendo é, se vocês olharem para dentro de vocês, pararem de guardar o que tem, começarem a olhar um para o outro, começarem a pensar em outras coisas que não naquilo que devem pensar e agir naquilo que devem agir, certamente outros vão se levantar e vão tomar a tua coroa, que vocês hoje estão de frente, vocês são a igreja de Cristo aqui nesse local. E vocês precisam continuar nesse caminho. É um incentivo que o Senhor está dando. Por fim, a promessa. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas eu vou reler a promessa. Verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá.
Talvez o irmão não tenha se ligado na promessa, talvez você não se lembre, mas eu vou voltar aqui ao ponto anterior, em que eu dizia que essa era uma cidade conhecida por ter muitos terremotos. Ou seja, o terreno ali era instável. Você podia fazer a melhor coluna que você quisesse fazer. Na hora que viesse aquele abalo sísmico com força, certamente iria ruir. A promessa que o Senhor Jesus faz é uma promessa de estabilidade. É uma promessa de firmeza. E é uma promessa maravilhosa, porque você vai ser feito coluna. Não do santuário de qualquer Deus daqueles ali, mas do santuário, disse ele aqui, do meu Deus, do santuário de Deus. Daquele que lá no começo disse, o verdadeiro, o santo. Percebe? Então vejam, acabou a instabilidade. Instabilidade enquanto estamos aqui nesse mundo. Somos fustigados, somos agredidos, somos atacados, ficamos perplexos, mas não desanimados, dentre tantas outras coisas, enquanto estamos aqui. Mas apesar da nossa pouca força, o Senhor promete, ei, continua, persevera, retém o que você tem, guarda o que você tem, porque isso vai fazer de você coluna no santuário de Deus. Os irmãos devem ter visto, eu não sei se foi sexta-feira ou se foi ontem, eu coloquei no grupo da igreja uma mensagem do pastor John MacArthur, uma mensagem ótima, chamada Como Pensar da Maneira que Deus Quer. E ali esqueci o nome dele agora, mas foi um desses pastores grandes. E ele dizia o seguinte, o tema da mensagem é esse mesmo, como pensar da maneira que Deus quer. E aí, numa das suas palavras, ele vai dizer sobre essa questão de ser coluna. Ele vai dizer, olha, a Bíblia, ela é firmada no céu. Ela é o parâmetro, ela é a vara de medir. Ela não pode ser misturada. E tem gente por aí, essa semana eu vi de novo o vídeo aí, um vídeo mais novo agora, daquele por aí que está dizendo que quer atualizar a Bíblia. Só que a palavra de Deus, ela não tem como eu, que sou um ser que mudo de ideia daqui para daqui a pouco, atualizar uma palavra que é eterna, meus irmãos. Imagina quantos mundos já passaram nesse planeta. Houve um mundo antes do dilúvio, uma mentalidade antes do dilúvio que se perdeu no dilúvio. Houve o mundo grego, ruiu. Houve o mundo romano, ruiu. Houve o mundo dos impérios antigos, da Babilônia, ruiu. Mundos e mundos e mundos, e mentalidades e culturas sucumbiram. E disse o Senhor, céu e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. É isso, meus irmãos, se nós queremos ser colunas, foi John MacArthur, lembrei, como disse John MacArthur, se nós queremos ser colunas, nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós não podemos somar nada à palavra de Deus, nós não podemos extrair, tirar nada, esconder nada da palavra de Deus, nós não podemos fazer outra coisa senão aceitar a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus de maneira séria, de maneira cuidadosa, porque ela nos alimenta, ela alimentou gerações antes de nós, e ela, eu ouso dizer, alimentará todas as gerações, até que Jesus Cristo venha. E se eles lá no futuro, próximo ou distante, não importa, se lá no futuro a turma resolver não crer, isso não quer dizer que a palavra não vai se cumprir, muito pelo contrário, será cumprimento da própria palavra de Deus. O que você quer da sua vida? O que eu quero da minha vida? Eu quero ser coluna no santuário de Deus. Eu quero guardar o que tenho. Eu posso não ser muito forte. Você pode não ser muito forte.
mas você pode guardar o que você tem. Você pode fortalecer aquilo que Deus tem te dado. Você pode ler a palavra de Deus e pedir: Senhor, ilumina o meu entendimento, me ajuda a entender. Você pode buscar a palavra de Deus e pedir perdão: Senhor, eu te peço perdão mais uma vez por esse pecado. E Satanás está lá buzinando no teu ouvido, mas mais uma vez, de novo a mesma coisa. Cala a boca, Satanás, não é contigo a conversa. Senhor, mais uma vez, me perdoa, me dá mais graça. E pode acreditar, Ele dá, Ele livra, Ele limpa, Ele purifica a vida do crente. Quando você olhar lá na frente, você vai olhar para o passado e vai dizer: caramba, não é que eu vim de lá, estava indo para um caminho de morte, e o Senhor mudou o meu caminho. Você está sendo feito coluna do santuário do Senhor. E a promessa é eterna, dali nunca sairá. Quem aqui já foi criança? Todos nós aqui que já fomos criança, né? Melhor dizendo. Toda criança, não tem uma criança sobre a face da terra. Estou vendo aqui a minha filha, estou vendo as crianças aí atrás. Toda criança, primeira coisa que a criança faz quando aprende a escrever é botar o nome dela em tudo, sim ou não? Tá lá, bota no caderno lá, a minha aqui, Helena. Aí tem qualquer coisa, às vezes coisa que nem é dela, vai escrever lá no meu caderno lá, Helena. E ela vai botar o nome dela em tudo. Quando a gente se conecta com alguma coisa que a gente dá valor e a gente não quer perder, o que a gente faz? A gente coloca o nosso nome. Ou quando um artista faz uma grande obra, uma coisa que ele valoriza, para mostrar que foi ele que fez, o que o artista faz? Escreve lá, acabou a Mona Lisa, está lá, Leonardo da Vinci. Escreve lá o nomezinho dele. Essa coluna em que nós podemos nos transformar, ela vai dar prazer ao Senhor. Ela vai dar tanto prazer ao Senhor que Ele vai colocar o nome dele. Está escrito aqui, ó. Nessa coluna, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Ah, meus irmãos, que sirva a palavra de Filadélfia, que sirva a carta que o Senhor Jesus escreveu para Filadélfia, para fazer com que a gente olhe para o céu, para fazer com que a gente tire os olhos aqui dessas coisas terrenas e coloque os nossos olhos no santuário eterno, porque é para lá que nós estamos indo. Nós temos que colocar os olhos no alto, nas coisas que são do alto, naquilo que nós buscamos. Qual é o grande sonho da tua vida? É fazer uma viagem internacional, um cruzeiro de repente? Ou talvez viajar o mundo de avião? Talvez morar na beira da praia? Se o grande sonho da nossa vida não for servir ao Senhor, estar com o Senhor, guardar a palavra dEle, nós estamos com o nosso coração no lugar errado. Filadélfia não estava com seu coração no lugar errado. E Filadélfia estava no caminho certo e ainda recebe essa palavra de bênção, de que estava no caminho, que se continuasse naquele caminho, toda a instabilidade, todo o sofrimento acabaria. E ela seria uma coluna no santuário de Deus, com o nome do Senhor, com o novo nome do Senhor Jesus e o nome da cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém que desce do céu. Pensa nisso nessa noite, medita nisso nessa noite, sonha com isso. Entrega o teu caminho ao Senhor mais uma vez. Confia nele, Ele tudo fará. Vamos orar. Senhor, confiamos em Ti. Somos fracos, sim, somos poucos. Que o Senhor nos ensine a prudência de guardar o que temos, a prudência de amar ao Senhor, a prudência de não deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que cremos,
Por mais agressividade que recebamos, não importa. O que importa é servir ao Senhor. E nossos olhos estejam no céu. Nossos olhos estejam focados naquele santuário onde desejamos estar, como colunas. Alimenta a tua igreja, Senhor. Que teu Espírito Santo coloque em nós esse desejo, esse sonho. Acende esse fogo na tua igreja, Senhor. Aviva-nos. Eis a nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.